Prezados amigos e amigas, uma boa noite para todos nós. Que Jesus nos abençoe nessa noite de reflexões, de aprendizado, que possamos todos contar com a sua inspiração amorosa, com as vibrações que podemos aqui sentir, dos espíritos benfeitores que nos amparam, que coordenam as atividades da casa, para que daqui saiamos renovados e mais inspirados para a caminhada e para o trabalho que a todos nos esperam. Eu gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade que enfim pôde ser concretizada, depois de algum tempo. Era para termos vindo no aniversário de 40 anos da casa, não pudemos fazê-lo. Estamos aqui no aniversário de 42 anos, rogando à espiritualidade, ao alto, que possa seguir amparando a esse trabalho, a todos que dele fazem parte, nos dois planos da vida, para que siga no seu ministério de espargir as bênçãos do consolo, do amparo, do esclarecimento junto aos corações, que venham, portanto, muitos anos mais nessa empreitada da luz, sob as bênçãos de Jesus. E para a nossa reflexão nesta noite, nós nos propomos a entender um pouco mais, à luz do Espiritismo, como se dá o funcionamento da criação como um todo e qual a parte que nos cabe ou como estamos inseridos desse grande todo ou dentro desse grande todo que é a obra de nosso Pai ou o universo. E para tanto nós vamos começar com o grande apóstolo Paulo, não nas suas cartas de há 2000 anos, mas em uma de suas contribuições à codificação espírita. Paulo que foi, como nós podemos depreender, um espírito bem ativo, participando da codificação espírita, deixando contribuições, por exemplo, em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo. Alguns dos seus discípulos também participaram ativamente da codificação, especialmente um deles, chamado Erasto, que é um espírito que comparece com muitas e muitas mensagens, tanto em O Evangelho segundo o Espiritismo, como no Livro dos Médiuns, em outros momentos, na Revista Espírita. Então nós vamos lá à questão de número 1009 em O Livro dos Espíritos, quando nós vamos ter uma série de respostas por vários espíritos. É talvez das respostas de O Livro dos Espíritos a mais extensa, a que conta, ou a pergunta que conta, com mais espíritos respondendo a essa indagação, que gira em torno da questão das penas eternas e tudo mais. Os espíritos consideraram ali um ponto tão importante que vários espíritos de elevada estirpe deixaram ali as suas contribuições. Dentre eles, o próprio apóstolo Paulo, que inicia a sua mensagem, e ela é uma mensagem muito bonita, não é tão longa, tão extensa, mas ali a gente consegue visualizar a profundidade e a grandeza do mesmo Paulo que havia nos deixado aquelas epístolas. Aliás, conseguimos traçar ali vários paralelos, conexões entre conceitos que ele vai trabalhar nessa resposta e conceitos por ele trabalhados nas suas epístolas, nas suas cartas. E ele traz uma visão muito interessante em torno da criação e de nosso papel, do nosso processo de desenvolvimento dentro desse mecanismo da criação. E ele começa com uma frase que julgamos ser assim, fundamental para a nossa compreensão do que é de fato a evolução, conforme o Espiritismo nos mostra. Ele começa dizendo o seguinte: gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. E aí ele vai desenvolver então esse tema falando de quais os movimentos precisamos fazer para que consigamos gravitar em torno dessa unidade divina em órbitas, digamos, cada vez mais próximas. Porque ele se serve aqui de uma metáfora. O movimento que vemos no cosmos, a presidir aí toda essa dinâmica dos mundos em torno das estrelas, dos astros, a gravitação universal, que se aplica à matéria, ele vai aqui transpô-la também para o movimento dos espíritos, em processo ascensional, em busca de Deus, em busca do Criador.
Então ele faz essa metáfora ou essa seguinte comparação, como se Deus fosse esse astro incomparável que representaria aí o próprio centro do universo, da criação. E todos os espíritos, todos os seres e coisas destinados a gravitar em torno dele, claro, em órbitas cada vez mais próximas. Cada vez mais próximos do Criador e, portanto, mais habilitados a refletir a sua luz, a refletir a sua grandiosidade, como faz para conosco, por exemplo, a Lua, satélite deste planeta, gravitando aqui em torno do nosso planeta, a refletir a luz do Sol para nós outros durante a noite. Veremos que movimentos similares se processarão quando consideramos a evolução dos seres, a evolução dos espíritos. Então nós vamos partir dessa metáfora para a nossa reflexão dessa noite, entendendo que em nossa jornada em busca da gravitação em torno da unidade divina, que representa naturalmente uma associação do nosso ser, dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, uma associação cada vez mais estreita com a grandeza divina, com os atributos de Deus. Nesse nosso processo de ascensão, nós vamos passando por muitas órbitas, até nos encontrarmos de fato um dia, na imortalidade, na eternidade, nos encontrarmos de fato nessa órbita da qual, por exemplo, um Cristo já faz parte. Qual a definição de um espírito puro ou de um Cristo que o Espiritismo vai nos apresentar? Um Cristo é aquele que já alcançou um estado tal de comunhão com o Criador que o reflete em plenitude. O seu pensamento, a vontade divina é o que mobiliza um espírito puro a agir na criação. É a sua missão, é o seu ministério, receber o pensamento do próprio Pai ou receber esse influxo de luz do Sol magno da criação, do Sol soberano, incomparável da criação, que é Deus, e como um satélite, refleti-lo para outros astros, para outros espíritos em processo de ascensão. Assim é um Cristo. Já alcançou essa órbita de tamanha intimidade e comunhão com Deus, que pode dizer, sem qualquer pretensão de sua parte, como Jesus nos disse, eu e o Pai somos um. Cristo ali não se colocava na posição de Deus, mas demonstrávamos a condição que alcançou. Um satélite que orbita a unidade divina com tamanha proximidade que é capaz de refleti-lo com limpidez, com grandiosidade para os outros astros em jornada ascensional, para os outros espíritos em processo de evolução. Então, nessa jornada dos seres, em busca dessa órbita tão próxima do Criador, nós vamos passando por várias e várias órbitas. Porque, em verdade, nós vamos compreendendo que aquilo como elegemos como metas primordiais do nosso ser, como tesouros de nossa existência, é em torno disso que nós gravitamos. Nossa mente e nosso coração são atraídos por aquilo que elegemos como metas, como tesouros. E em torno disso passamos a gravitar, refletindo para as vidas ao nosso redor a natureza desses centros de gravitação. Então, o espírito extremamente apegado às posses, ou ao prazer, ao poder, elegerá essas coisas como sendo o seu centro de gravitação. E a sua vida há de refletir aquilo em torno do que ele gravita. Ou aquilo que ele cultiva, aquilo que ele adora. Quando nós falamos dessa questão, desse simbolismo da gravitação, gravitar em torno de algo, não estamos falando senão daquilo que o espírito cultua, daquilo que ele coloca como sendo o centro da sua existência, da sua movimentação dentro da vida. E ele naturalmente passa a refletir isso. Porque já disse um sábio, nós nos tornamos aquilo que adoramos. Então, se eu cultuo o prazer, tudo que eu falo, tudo que eu penso, o que sinto, refletirá esse prazer que é o meu centro de gravitação.
Se cultua o poder, se cultua as ilusões do mundo, da mesma forma. Por isso nós vamos lembrar aqui aquele caso muito interessante que está narrado no livro Ação e Reação, quando André Luiz, juntamente com Silas, tem a oportunidade de conversar ali com 2 espíritos obsessores que obsidiavam o próprio sobrinho. E um deles, Leonel, que era o mais arguto, o mais inteligente deles, menciona que lá no mundo espiritual eles participavam de escolas dos vingadores ou escolas dos obsessores, em que basicamente estudavam esses processos de gravitação da mente em torno daquilo que lhe polariza a atenção e os interesses. E ali ele nos traz um conceito muito interessante, chamado de desejo central. E ele fala, qual é o nosso trabalho enquanto obsessores? Senão fazer com que o espírito fique preso nessa gravitação em torno de desejos centrais menos dignos. Fazer com que a sua mente, com que o seu ser gravite em torno do prazer, no caso lá do sobrinho, gravitando em torno da avareza. Tudo o que ele pensava, tudo o que ele buscava dizia respeito às posses materiais. Então era o seu centro de gravitação. E a sua vida refletia aquilo em torno do que ele gravitava, como um satélite a refletir a luz do Sol ou daquilo que ele elegeu como centro de gravitação. Por isso a meta da criação, conforme Paulo, é gravitarmos para a unidade divina. Porque se nós nos tornamos aquilo que adoramos, se refletimos aquilo em torno do que gravitamos, no dia que gravitarmos em torno de Deus, o que nós haveremos de refletir? O que haveremos de nos tornar? Divinos. Divinos não no sentido de Deus, mas no sentido de deuses com D minúsculo, como o próprio Cristo resgatou lá dos Salmos. Vós sois deuses. A jornada da evolução é uma jornada por descobrirmos que, gravitando em torno de Deus, revelamos a natureza divina do nosso ser. Todos os potenciais divinos em nós latentes. Assim, melhor entendemos aquele belíssimo prólogo no Evangelho de João. No princípio havia o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era divino. Olha que bonito. O Cristo a representar o Verbo, o Criador deste planeta, desde o princípio fazendo parte desse projeto, junto de Deus, a refletir a natureza divina, a que ele já se projetou pelas vias da evolução. A órbita em que ele já se encontra de perfeita integração com o nosso Pai. Então esse é o processo. Nós vamos gravitando em torno de objetos, de metas e de seres, até um dia encontrarmos a órbita definitiva, na condição de espíritos puros. Aqui na Terra, para nós, a grande meta, aprendermos a orbitar em torno do Cristo. Mas até lá, quantas vezes precisaremos mudar de órbita? Quantas vezes precisaremos retificar os nossos centros de gravitação em busca de colocar no centro de nossa existência o Cristo e o seu Evangelho? O sol maior para nós, os espíritos que habitamos a Terra. Nesse sentido, nós vamos entender melhor a bonita definição de Emmanuel no livro Pensamento e Vida, capítulo de número 3, chamado Cooperação. Ali Emmanuel tem uma frase que particularmente gostamos muito, quando ele diz assim: da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Olha que bonita definição. Da glória divina, né, aos mais elevados, dos mais elevados planos da criação, das estrelas mais grandiosas às balizas subatômicas, ou seja, ao próprio âmago da matéria, lá nos átomos, os prótons, os nêutrons, os elétrons, as subpartículas, de um extremo a outro da criação, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida de Deus. Trazendo aqui para a nossa figura, para a nossa metáfora, um conjunto de órbitas que se entrelaçam umas às outras em busca da grande e mais fundamental órbita que precisamos alcançar, que é a órbita divina. Então essa é a figura muito interessante
que o apóstolo Paulo vai nos trazer dentro da sua contribuição agora no Espiritismo para entendermos a finalidade da criação. Olha, você está marchando para isso. Aqui no mundo, buscar essa órbita divina representa para nós gravitar em torno do sol espiritual que ao Criador representa neste mundo. E qual é esse sol? Atende pelo nome de Jesus Cristo, nosso Mestre, com a sua mensagem. Por isso também Emmanuel diria, o Evangelho é o sol da imortalidade, que o Espiritismo reflete com sabedoria para a atualidade do mundo. E é por gravitar em torno dele que nós temos mourejado. É para isso que aqui viemos estudar, aprender, é para isso que vamos trabalhar, vamos nos esforçar, para que deixemos para trás antigas órbitas de ilusão, gravitando em torno de equívocos, de posses, de prazeres, de elementos materiais apenas, para irmos galgando degraus, digamos assim, subindo na escala da evolução em busca de novas e mais luminosas órbitas. E isso passa também por uma escolha até mesmo de convivências, ou dos espíritos aos quais nos vinculamos. Porque a gente vai entendendo que a evolução assim se dá. Em termos de famílias espirituais, digamos, sóis de menor grandeza, mais luminosos já, em torno dos quais vamos aprendendo a gravitar, para que um dia cheguemos a gravitar em torno do maior sol, que a nós, na humanidade, nos foi oferecido, que é Jesus. Até lá, a gente vai encontrando sóis em menor escala, espíritos que já em algum grau conseguiram ascender-se, fazer esses centros de gravitação, para que em famílias espirituais possamos progredir, possamos nos burilar, nos melhorar ou nos aproximar daquilo que é a meta da criação. Isso me faz recordar um texto, um pequeno trecho que está no livro Entre a Terra e o Céu. Título já em si muito interessante, né? Falando-nos desses opostos, ou melhor, desses elementos complementares na criação. E em determinado momento, no capítulo de número 19, temos um benfeitor ali conversando com um dos personagens da obra, que havia se complicado ali em determinados processos ao longo das reencarnações. E aí o benfeitor fala assim: as almas aprimoram-se grupo a grupo. As almas aprimoram-se grupo a grupo à maneira de pequenas constelações, gravitando em torno do Sol Magno, que é Jesus Cristo. Então, olha a similitude da conceituação do benfeitor lá no livro com o que Paulo está nos dizendo. Olha, as almas, elas evoluem em grupos. Um conceito que foi trabalhado para nós por Allan Kardec com uma outra denominação. Quando a gente vai ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, por exemplo, item 8, nós vamos ver ali o conceito de famílias espirituais. Parentela corporal, parentela espiritual. E ele então vai dizer que a parentela corporal nem sempre perdura, porque depende muito dos laços que de fato foram formados. Agora, a parentela ou as famílias espirituais, elas são mais duradouras e vão se ampliando à medida que os espíritos vão evoluindo, os espíritos vão buscando órbitas cada vez mais próximas uns dos outros ou dos espíritos mais elevados que fazem parte dessas famílias. Então é o que o benfeitor está dizendo lá no livro Entre a Terra e o Céu. Os espíritos ou as almas evoluem grupo a grupo, gravitando ou buscando gravitar em torno do Sol Magno, que é Jesus Cristo. Então essa é a meta. A gente vai passando de uma família espiritual, em que temos ali um espírito que serve como referência naquela família espiritual. Os espíritos vão aprendendo com ele, com a sua exemplificação, vão gravitando em torno desse espírito. De repente descobrem que há um espírito ainda mais elevado em torno do qual aquele primeiro gravitava, e assim eles vão subindo de órbita em órbita até chegarem a Jesus. É o que, por exemplo, nós vamos ver nos romances de Emmanuel, que em verdade nos descrevem isso. Você pensa numa Alcione, ela era uma pequena estrela em torno do qual aquela família espiritual dela aprendia a gravitar.
A mesma família que nós vemos lá no livro 50 anos depois, quando ela atendia pelo nome de Célia, é a que volta no livro Renúncia, quando ela atende pelo nome de Alcione. É o mesmo espírito que volta e que, como um pequeno sol, vinha arrastando alguns espíritos que estavam aprendendo a orbitar em torno da sua exemplificação, do seu amor. Mas ela própria orbitava em torno de quem? De espíritos mais elevados, que por sua vez orbitavam, numa escala em torno do Cristo. Então, de órbita em órbitas, chega-se a Jesus. Mas cada uma dessas órbitas menores são como que pequenas constelações que vão aos poucos nos conduzindo, nos guindando à meta de todos nós. Então, a gente vê isso no caso lá da Alcione. Nós vemos isso no caso do Quinto Varro, que era também uma espécie de pequena estrela, né? A gente fala pequena não desprezando a grandeza desses espíritos, dos quais estamos ainda muito distantes. A gente fala pequena em comparação ao Cristo, né? Mas são espíritos já muito luminosos. Da mesma forma, Lívia serviu como um centro de gravitação para o nosso querido Emmanuel, levando-o gradualmente à órbita de Jesus. Então, assim se dá a evolução, como disse o Espírito. Pequenas constelações gravitando em sóis de menor grandeza, mas por meio disso aprendendo a buscar o sol magno, o sol de maior grandeza, que é Jesus. E aí o benfeitor, inclusive, continua, melhor dizendo, a sua orientação lá ao Espírito, que havia se comprometido por algumas escolhas, dizendo assim, olha, como um astro que se distancia do núcleo em que se integra, como um astro que se distancia do núcleo em que se entrega, você saiu da órbita, abandonou a órbita de velhos companheiros de evolução, para entrar em algumas órbitas de ilusão, por algumas escolhas infelizes. Então, o que o benfeitor está falando? Olha, você vinha evoluindo, gravitando ali dentro da órbita de certos benfeitores, velhos companheiros de evolução. Mas por escolhas equivocadas, você saiu dessa órbita e entrou em outras órbitas, onde agora você precisa se retificar, você tem coisas a ajustar para poder voltar à órbita de evolução em que você estava antes. E é isso que o próprio Paulo vai continuar dizendo lá na mensagem que citávamos do Livro dos Espíritos, quando ele fala do que são os equívocos, né? Ele fala o que são os erros, os equívocos. Um falso movimento da alma. Em outras palavras, é quando a gente sai das órbitas em que precisávamos estar para gravitarmos órbitas de ilusão. A gente deixa de buscar a órbita de benfeitores que nos têm amparado, a órbita do Evangelho de Jesus e passamos de repente a gravitar como que num circuito fechado, num loop, em torno, por exemplo, de uma vingança, em torno, por exemplo, de uma busca desequilibrada de prazer, em torno, por exemplo, do culto à avareza. Toda vez que assim fazemos, nós saímos da órbita em que precisávamos estar para gravitarmos por algum tempo, às vezes por séculos, em torno de órbitas de ilusão. Então, é o que o benfeitor estava falando para ele. Olha, você vinha numa órbita em torno, junto de velhos companheiros, mas você afastou-se dessa órbita. Agora você precisa retificar o que você criou de problema para poder voltar às órbitas de evolução, para então seguir a mais elevados planos, a órbitas ainda mais promissoras, poder gravitar com a sua mente e o seu coração em torno de referências ainda mais valiosas. Evoluir não é senão isso. Eleger referências cada vez mais valiosas para a gravitação da nossa mente e do nosso coração. Sejam essas referências espíritos, que por meio da sua exemplificação fazem-se como tais, sejam essas referências valores. Outrora, caminhávamos ou orbitávamos em torno da vingança, que polarizava, por exemplo, o nosso desejo. Ou da avareza, como é o caso do livro que citamos, lá no Ação e Reação. O espírito gravitava em torno da avareza. Ele só pensava em dinheiro. A sua vida se reduzia àquilo. Então ele estava num circuito fechado. Ele precisava sair daquilo e eleger melhores referências, mais libertadoras referências, para seguir em curso de evolução. Então, muito interessante notarmos isso, que está lá no livro Entre a Terra e o Céu,
que vai se conectar com uma outra referência na obra de André Luiz, agora no livro Nos Domínios da Mediunidade. Capítulo de número 1. O benfeitor está fazendo ali uma preleção em torno da mente, conectando isso naturalmente à mediunidade, mas a um sentido até mais amplo. A importância de sabermos em torno do que gravitamos, em torno do que vinculamos a nossa mente. Afinal de contas, seremos aquilo que buscamos, nos tornaremos aquilo que adoramos, refletiremos aquilo em torno do que gravitamos. Por isso, o benfeitor diz assim: cada planeta revoluciona na órbita que lhe é assinalada pelas leis do equilíbrio, sem ultrapassar as linhas de gravitação que lhe dizem respeito. E cada consciência evolve no grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Então ele faz aqui a mesma metáfora que Paulo. Assim como os planetas gravitam em torno das órbitas que lhes são, ou melhor, gravitam nas órbitas que lhes são assinaladas, em torno dos seus centros de gravitação, assim também cada consciência evolve, ou seja, evolui dentro do grupo espiritual a cuja movimentação se subordina. Então, por isso que nós vamos ver essas descrições dos espíritos, por exemplo, a falange de tal espírito, a falange de tal benfeitor, porque são espíritos que, pela vivência e pela exemplificação, tornaram-se um centro de gravitação em torno do qual passam a gravitar milhares de espíritos, desde os mais próximos, já mais evoluídos, a aqueles em órbitas mais distantes, mas que estão evoluindo, que estão galgando os degraus de aprendizado. Então são espíritos que se configuram como pequenos sóis a movimentarem consigo uma imensidão de espíritos ou astros no processo evolutivo. Mas eles próprios buscam gravitar em torno do Cristo e levar os que tomam eles como referência até o Cristo, que é a meta de todos os espíritos que evoluímos na Terra. Então isso traz para nós uma nova conotação, uma nova compreensão do que sejam essas famílias espirituais. E do porquê se habilitam esses espíritos a arrastarem consigo, pela sua exemplificação, tantos e tantos corações. Porque há aqui um segredo em torno da vida desses espíritos que os faz serem assim esses polos de atração e transformação de tantas outras vidas, assim como Jesus foi e segue sendo para nós. O que os torna assim polos atrativos? O que faz com que um Bezerra de Menezes possa contar com tantos espíritos dispostos a ajudá-lo no serviço? O que faz com que um Eurípides Barçanufo possa contar com tantos espíritos? O que faz com que um Chico Xavier possa arrastar tantos a uma nova busca na vida, a novos valores, a novas perspectivas? Há algo que atraia esses espíritos. E aqui está a grande, a fundamental compreensão. E quem nos ajuda a entender, quem nos dá a pista fundamental, é o Espírito Vicente de Paulo. Mais uma vez, em O Livro dos Espíritos, vamos agora à questão de número 888, item A. É uma questão que trata da esmola, desse auxílio material, mas Vicente de Paulo traz ali uma resposta mais extensa, em que ele fala não só disso, ele traz algumas considerações ali muito interessantes. Em determinado momento da sua resposta, ele diz assim: amai-vos uns aos outros. Eis toda a lei, lei divina, mediante a qual o Senhor governa os mundos. Então, o amor é essa lei que sintetiza todas as demais leis, todas as demais faces da lei divina que operam tão harmoniosamente, sabiamente na manutenção da harmonia do cosmos, dessa dinâmica da evolução. Mas o que mais nos chama a atenção nessa resposta dele são as frases que vêm na sequência. Ele fala do amor como sendo essa síntese da lei divina, mediante a qual Deus governa os mundos. Então ele não fala só de leis morais, ele fala até desse aspecto material, e por isso ele complementa dizendo assim: o amor
é a lei de atração para os seres vivos e organizados. E a atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Parece tão simples, mas é uma conceituação tão profunda. Porque, em verdade, qual a amarração que ele está fazendo? Olha, aquilo que vocês estudam dentro de vossas ciências do mundo, por exemplo, a física, uma das forças descritas pela física, além da força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca, nós temos a força gravitacional, que ali ele coloca com o nome de lei de atração. Força essa que manifesta-se não só na atração entre os astros do cosmos, mas se descermos ao âmago da matéria, como a gente já mencionou aqui, pensarmos nessas forças nucleares, elas são também uma feição dessa força de atração, ou as próprias expressões das afinidades na química entre os elementos, a organização estrutural da matéria, dos materiais, para quem já pôde estudar, né, na ciência dos materiais, a forma como os materiais se estruturam, se organizam, as afinidades que existem ali, são todas essas expressões dessa lei de atração, que, diz ele, para a matéria inorgânica, já são uma forma de manifestação incipiente ainda da lei de amor. Então, aquilo que estrutura a ordem do cosmos, seja no macro, seja no microcosmo, já é, de alguma maneira, uma expressão da lei de amor. A lei de atração é a lei de amor para a matéria inorgânica. Agora, à medida que galgamos os degraus da evolução, na criação divina, nós chegamos ao estágio da consciência. E agora não se fala mais de lei de atração. Poderíamos pensar em sintonia, afinidade ou, fundamentalmente, lei de amor. A lei de amor é a lei de atração para os seres vivos e organizados. Então, em outras palavras, o que São Vicente de Paulo está querendo nos dizer? Dentro dessa nossa metáfora acerca das órbitas, e aqui nesse caso, órbitas de amor, o que ele está nos dizendo é que o espírito que ama converte-se num centro de gravitação. Porque o amor ele tem um poder enorme, incomparável de atrair. Por mais se lhe resista a influência, cedo ou tarde, cede o espírito ao chamamento, à atração irresistível do amor. Quantos espíritos, às vezes por séculos, têm tentado resistir à atração indescritível e incomparável do Cristo. Mas cedo ou tarde terminam por ceder. Saulo, inclusive, lutou muito, porque desde o primeiro momento em que ouviu falar do Cristo, pelos lábios luminosos de Estevão, que dele falava com tanto amor, Saulo sentiu-se atraído. Mas o orgulho era ainda forte, a vaidade muito presente, e ele fez de tudo para resistir, a ponto de ouvir do próprio mestre: por que recalcitras contra os aguilhões? Por que resistes ao chamado do amor, Saulo? Porque essa é a força poderosa do amor, o mais poderoso de todos os ímãs, a mais poderosa de todas as forças. E o espírito que ama converte-se, portanto, num centro de gravitação. Quanto maior o amor, mais almas ele atrai para essa órbita sublimada. Quanto mais ele aprende a amar, mais espíritos ele mobiliza ao redor de si. O que explica as multidões que um Chico Xavier arrastava, que um Eurípides Barçanufo, um Bezerra de Menezes podem contar na espiritualidade, porque se tornaram astros, verdadeiros sóis, a irradiarem de si essa força gravitacional, atrativa do amor. Força diante da qual Saulo resistiu até quando pôde,
mas em determinado momento cedeu e permitiu-se gravitar em torno daquele sol de primeira grandeza, tornando-se ele próprio, Saulo, também uma alma a atrair muitos para gravitarem em torno de si na busca pelo Cristo. Quantas almas esse Espírito mobilizou? Um Espírito. Quantas almas ele trouxe para a órbita da verdade, da luz e do amor? Porque ele próprio se propôs a gravitar em torno de Jesus. Isso me faz recordar um relato de Emmanuel, que está no livro Deus Conosco, que é um compilado de mensagens que o Emmanuel trazia no culto da família Joviano, lá na Fazenda Modelo. E tem um capítulo lá chamado Os Operários da Edificação Cristã. São mensagens recebidas ali naquele grupo. Wanda Joviano que guardou essas mensagens, né, filha do Rômulo, depois elas foram divulgadas. E naquele momento eles estavam, o Emmanuel estava trabalhando na obra Paulo Estevão. Então, são informações dos bastidores da obra Paulo Estevão. E aí um dia o Emmanuel comparece lá na reunião e fala assim, olha, desde que eu emiti esse propósito, esse intento, digamos, de fazer uma biografia de Paulo, isso como que gerou forças atrativas, porque era como se a figura de Paulo fosse ali rememorada e toda aquela gravitação, todo aquele poder de gravitação que aquela figura tinha, aquilo começou a trazer muitos e muitos espíritos que buscavam Emmanuel. Sentiam, ouviam falar pela intuição, pelas conexões que se processam no mundo espiritual, buscavam o Emmanuel e queriam dar o seu relato acerca da figura do apóstolo, do quanto ele lhes havia transformado a vida. Então começaram a aparecer pessoas de Laodiceia, de Tessalônica, de Colossos, de Corinto, de todas as partes por onde ele passou, e queriam trazer o seu testemunho de gratidão, de agradecimento por aquela uma vida que havia transformado a tantas. E isso passados, gente, 2 milênios. A tal ponto que Emmanuel diz, olha, se eu fosse colocar tudo, não terminaria o livro jamais. Seria inviável. Porque essa é a ideia. Uma alma que se encandece, que se acende em amor, ela se torna verdadeiramente um sol. Que passa daí por diante, então, a atrair astros, espíritos, a gravitarem em torno de si. Isso se expandindo, se desenvolvendo no transcurso dos séculos. Porque imaginemos só, uma vida a transformar tantas, e cada uma dessas por ele transformadas, de repente tornam-se também pequenos sóis, em torno dos quais passam a gravitar outras vidas. E assim formam-se inúmeras, incontáveis órbitas de amor a partir de uma alma que se torna um centro gravitacional do amor. De uma alma que passa a amar. Olha que visão tão bonita do que seja o Evangelho, gente, porque o Evangelho começou com um coração. Ele era um só, diante de um império inteiro. Não só o Império Romano, mas um império de egoísmo ainda no mundo, um império de ilusão. Então ele era um só. Mas em torno desse sol, dessa órbita de amor que ali se formou, quantos passaram a gravitar ao longo dos séculos? De 1 para 12, de 12 para 70, de 70 para os 500 da Galileia, e assim numa espiral, numa exponencial, de modo que essa caravana hoje já é de milhões e milhões, como vemos lá no capítulo 29 do livro Boa Nova. Quando fala Humberto de Campos dos 500 da Galileia, ele fala, é a caravana que nunca se dissolverá. Milhões e milhões a gravitarem em torno dessa órbita de amor iniciada pelo Cristo, mas que foi continuada, sendo amplificada por cada um daqueles que por ele se iluminou, tornando-se também órbitas ou centros de gravidade dessas órbitas do amor. Por isso é o amor, a força das forças. Emmanuel tem uma mensagem muito bonita no livro Segue-me, capítulo 72, intitulada Força.
E ele vai comentar o versículo, lá no capítulo 15 de João, do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele vai falar assim, olha, no mundo, no universo, existem forças e forças, vários tipos de força. E ele começa falando da gravitação. Embora ela se exerça sobre todas as partículas do universo e conquanto equilibre os mundos na imensidade cósmica, não consegue criar um vínculo sequer de compreensão fraternal na intimidade dos seres. Então a gravidade que atua sobre a matéria é extremamente poderosa, é uma força que nos apresenta esse balé do universo, esse movimento harmônico, qual se fosse um relógio, um relojoeiro mesmo, a estabelecer o mais perfeito dos movimentos e dos mecanismos. Tudo isso regido pela gravidade. No entanto, ela não consegue criar dentro do ser qualquer vínculo de compreensão fraternal. Ele fala também da força eletromagnética, aquela, por exemplo, que movimenta guindastes a transportarem toneladas e mais toneladas, mas que não diminui nem mesmo de leve o peso da angústia no coração. Você pensa no poder da força eletromagnética, nos inventos que a humanidade já pôde realizar graças a ela, mas ela não consegue diminuir nem mesmo de leve o peso da angústia em um coração. Ele fala também da força administrativa, da força legislativa que regem as sociedades e que nos determinam a obediência aos textos legais. Agora, embora elas influenciem milhares de destinos, nem sempre conseguem mudar essa ou aquela decisão na intimidade do espírito. Porque a lei por fora não necessariamente transforma o ser por dentro. Às vezes é um simples verniz. Fala ainda da força física, que preside a campeonatos de habilidade, de robustez, subjugando outros, vencendo sobre outros, mas que não clareia nenhum dos distritos no campo do sentimento. No entanto, diz ele, concluindo, a força das forças, aquela que sublima os mundos, aquela que alimenta os motores para o bem, aquela que encaminha a autoridade para a misericórdia e que aciona os braços no serviço aos semelhantes, a única que penetra a alma, orientando-lhe os impulsos para a felicidade e para a paz, para a elevação e para o entendimento, essa força das forças é a força do amor. Então a gente vê a potência da gravidade a mover astros, estrelas, de pesos para nós assim quase que inabordáveis. A gente vê a força eletromagnética, a força nuclear, o imenso potencial dessas forças, já vimos infelizmente na forma de bombas, poderes imensos, mas que não conseguem alcançar o âmago do ser e fazer com que o espírito deixe os caminhos de sombras para abraçar as sendas da luz. A força do amor, no entanto, consegue fazê-lo. Consegue fazer a mais importante das transformações dentro da obra divina, que é redirecionar a direção, a caminhada dos espíritos, que são propriamente as obras-primas da criação. Então, recordo-me aqui de Caio Barchuto, no livro Ceareiros de Volta, quando ele diz: vês essas grandes estrelas, esses sóis sublimados que os nossos telescópios podem alcançar, tudo isso? Um sol dessa grandeza, dessa magnitude, não chega a valer um espírito. Porque esse sol um dia será pó e o espírito prosseguirá sempre. Então, um espírito vale mais, com todo o respeito, devido respeito ao nosso sol que nos ilumina e alimenta a vida física neste planeta. Um espírito vale mais dentro da dinâmica da criação do que um sol. Porque o sol tem data marcada para deixar de existir, enquanto o espírito não. Por mais luminoso seja o brilho do sol, ele fere os sentidos da matéria, ao passo que o espírito um dia há de brilhar de maneira mais luminosa do que o mais luminoso de todos os sóis que já existiu na criação. Por isso que, às portas de Damasco, Saulo se impressiona porque viu uma luz mais sublime, mais poderosa que o próprio sol de nossa terra.
que era a luz do sol, que é Jesus. Então, por isso o amor é a força das forças. Porque enquanto essas outras atuam naquilo que é transitório, seja a matéria, seja a própria legislação do mundo, seja aquilo que diz respeito ao corpo, como a força física, a força do amor é a única que alcança o âmago do ser espiritual, daquilo que é o mais fundamental na criação, e é a única que consegue, então, dar-lhe um novo sentido, apresentar-lhe uma nova meta. Por isso, a grandeza desses espíritos que, em se iluminando, em, de fato, inundando-se de amor, convertem-se em centros gravitacionais tão poderosos, transformando milhares e milhares de vidas no tempo e no espaço. Porque, embora tenham vivido nesse ou naquele local, nesse ou naquele tempo, a sua atuação não cessa. Passa o tempo. Em outros recantos da terra, a sua atuação prossegue. Vide o caso de Saulo. A quantos ele mudou enquanto percorreu aqueles caminhos no entorno do Mediterrâneo? Lá em Colossos, em Laodiceia, em Tessalônica, em Corinto, em Roma, na Espanha. Mas e quantos ele transformou ao longo dos séculos pelo seu testemunho de amor ou pelo efeito em cascata? Cada coração por ele transformado, tornando-se também um centro de gravitação, um centro de amor, a atraírem outros e outros corações. Então é um efeito em escala do qual nós não temos dimensão. Por isso Jesus nos fala no Evangelho tantas vezes acerca da sementeira no bem, acerca do esforço no amor. O retorno é ao cêntuplo, ao milhar. É uma proporção que se amplia indefinidamente, porque é da natureza, é da obra divina que o amor tem essa potência, seja das forças a mais poderosa, produzindo e mantendo inúmeras, incontáveis órbitas de amor a direcionarem os espíritos ao grande sol, ao grande centro gravitacional da Terra, em espírito, que é Jesus. Eis o quadro que o Espiritismo nos apresenta da evolução, à luz do Evangelho, à luz dessas leis que ele vai nos descortinando. Por isso, Feuerbach também diria que mede-se a evolução de uma alma pelo número de almas que ela influencia para o bem. Quanto mais amor, mais poder irradiador, mais força atrativa, mais astros, mais espíritos a orbitarem em torno daquele coração. Voltando ao texto que líamos lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele dirá: somos, pois, vastíssimo conjunto de inteligências sintonizadas no mesmo padrão vibratório de percepção, integrando um todo constituído de alguns bilhões de seres que formam, por assim dizer, a humanidade terrestre. Compondo, assim, apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica. Então, a família humana, a grande família humana é formada por inúmeras famílias espirituais, humildes, humildes assim, milhares de espíritos, mas que são milhares de espíritos comparados ao que há na criação. Formamos, então, esse concerto da vida cósmica. Então, você olha para um átomo, dentro das conceituações que hoje temos, tem lá o núcleo, aquele tanto de elétrons, as órbitas lá dos elétrons, e a gente estuda as energias envolvidas e tal. Você olha, conforme hoje já podemos, através do James Webb, o novo telescópio que foi lançado, antes tínhamos o Hubble, você vê aqueles planetas, aqueles sistemas, às vezes sistemas em que temos 2 sóis, 3 sóis, imagina só um planeta que conta ali com 3 sóis, 15 luas, 20 luas, as coisas as mais complexas e as mais belas. Esse é o conceito da vida cósmica vista da perspectiva material. Imagina só do ponto de vista espiritual. Um espírito de luz arrastando milhares de pequenas luzes ao seu redor. Luzes que se espalham, arrastando outras e outras, acendendo outras e outras consciências para esse concerto divino. Então, compondo assim apenas humilde família no infinito concerto da vida cósmica, em que cada mundo
guarda somente determinada família da humanidade universal, conhecemos por enquanto simplesmente as expressões da vida que nos fala mais de perto, limitados ao degrau de conhecimento que já escalamos. Então, da órbita em que estamos, por certo ainda limitada, somos chamados a buscar órbitas mais elevadas. E por isso, a proposta da doutrina espírita, estudemos, sirvamos, para que nos sintonizemos com outros centros de referência, para que a nossa mente e o nosso coração passem a gravitar em torno de mais elevados espíritos ou ideais. E assim vamos ampliando os nossos horizontes na imortal, na imperecível jornada em busca da gravitação em torno de Deus, passando pelo Cristo. Dependendo dos nossos semelhantes em nossa trajetória para a vanguarda evolutiva, a maneira dos mundos que se deslocam no espaço, influenciados pelos astros que os cercam, agimos e reagimos uns sobre os outros, através da energia mental em que nos renovamos constantemente, criando, alimentando e destruindo formas e situações, paisagens e coisas na estruturação dos nossos destinos. Eis, portanto, o concerto do qual fazemos todos parte. E a indagação, a reflexão íntima que fica para cada um de nós, em torno do que temos buscado orbitar. Que é a mesma pergunta de Jesus aos discípulos de João Batista que o procuravam. Volta-se o Mestre para eles e para todos nós e indaga nas suas palavras imortais. Que buscais? Qual o centro de gravitação da sua existência? É já o Cristo ou gravitamos ainda em torno das velhas ilusões? São já os mensageiros, os luminares do Cristo? Ou gravitamos em torno ainda dos espíritos também viciosos com os quais ainda sintonizamos? A feliz notícia é que a escolha depende de nós. Órbitas que nos escravizam ou órbitas de libertação, as benditas órbitas do amor, inauguradas pelo Cristo, ampliadas e expandidas pelos seus mensageiros, a convidarem a todos nós, para que enfim nos tornemos também esses centros de amor, a chamarem, a convidarem mais almas para fazerem parte dessa grande caravana que nunca se dissolverá. Já não são mais os 500 da Galileia, mas os milhões de corações já atraídos pelo amor de Jesus. Felizes os que quiserem buscar e gravitar em torno dessa órbita do amor. A todos muita luz e muita paz, que Jesus nos abençoe sempre nessa jornada ascensional. Fiquem com Deus.